Eita caramba, deu errado. Olá, bom dia. Bom dia, estou numa briga aqui com o aplicativo do banco, mas agora não é hora disso, agora é hora de falar sobre a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no livro de Números, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Vamos ver o que diz as Escrituras aqui nesse texto, de Números capítulo 11. Olha só. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar de Deus, a Yahvé. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo se extinguiu. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Bom, aqui a gente tem um povo reclamando com Deus acerca das coisas que estavam acontecendo pelo fato de estar andando no meio do deserto. Esse povo tinha saído de um cativeiro, tinha saído de uma escravidão que durou cerca de 415 anos. Então muitas gerações viveram dentro do Egito como escravos ao longo de 415 anos. E Deus promete tirá-los de lá para levar para uma terra que mana leite e mel. Era uma terra próspera, considerando que o povo vivia da agricultura, né? Precisava da vida agrícola. Eles precisavam de fato de uma terra que germinasse sementes, que não faltasse água, para acabar com o nomadismo. Dentro do Egito eles tinham isso, mas no deserto eles não teriam isso. Eles teriam isso lá na terra de Canaã, que era uma terra muito cobiçada pelo fato de ser uma terra muito próspera. As plantas, as frutas nasciam, cresciam, as árvores davam seus frutos, né? No caso, tinha rios, tinha água, tinha comida, tinha tudo, tinha gados, possibilidade de criar seus gados e firmar suas famílias ali, sair da vida nômade e viver uma vida sedentária naquele lugar. Era essa a promessa. A terra que mana leite e mel era isso. Então Deus está conduzindo o povo pelo deserto para chegar nessa terra. E aí Deus fez muitos milagres. Deus deu pão, deu água, deu tudo para eles. Mas chegou o momento em que eles começaram a perceber que o deserto, a travessia pelo deserto era uma coisa áspera demais. Era difícil demais. Deserto é um lugar inóspito, né? Não é um lugar para se ficar, é um lugar para se passar. Mas até a passagem pelo deserto já era incômoda para eles, né? Eles começaram a reclamar. Começaram a reclamar que estavam com saudade dos pães, da cebola, da cidade, da luz, da água, de tudo que eles tinham dentro do Egito. De toda a comodidade que eles tinham no Egito, começaram a reclamar. Ou seja, poxa, se a gente continuasse como escravo no Egito, a nossa vida estava bem melhor do que aqui, né? Eles clamaram a Deus pedindo a libertação do Egito. Mas quando Deus liberta, eles começam a reclamar. Olha só, não transforme as suas bênçãos em maldições. E eu tenho tentado aprender isso na minha vida. Não transforme suas bênçãos em maldições. Muitas vezes a gente pede uma coisa a Deus, a gente quer tanto uma coisa, e quando essa coisa acontece, a gente começa a olhar para as dificuldades de manter essa coisa, para a manutenção dessas coisas, entende? Muitas vezes uma pessoa perde um emprego a Deus, começa a pedir a Deus um emprego, um trabalho, e aí Deus concede. E daqui a pouco essa pessoa começa a ter que trabalhar demais, ou trabalhar um pouco mais, aí já começa a reclamar. Já começa a falar com Deus: nossa Senhor, quanto serviço, meu Deus. Eu conheci um rapaz que ele ficou desempregado uns 3 anos. E a gente orava junto, eu virei amigo de oração dele, a gente orando junto para que Deus abrisse uma porta de emprego para ele. E Deus abriu uma grande porta de emprego para ele. Tão grande que o salário dele era muito, muito grande, e essa empresa mandou ele para fora para ele fazer um curso. E esse era o preço a ser pago. Depois que ele já tinha uns 2 anos na empresa, a empresa mandou ele para fora para ele fazer um curso de aprimoramento, e ele fez esse curso. Só que ele ficou quase um ano, me parece que foi um ano que ele ficou fora fazendo esse curso. Quando ele voltou, ele acabou com o casamento dele, não quis mais continuar casado, e ele mudou a vida dele por completo, né? Eu me lembro que a gente orava para que ele casasse, e depois a gente orava para que Deus lhe abrisse uma porta de emprego, porque ele ficou desempregado no meio do processo. Quando ele estava perto de casar, ele ficou desempregado, a gente orava.
Então, quando ele foi abençoado com o emprego, ele amou tanto o emprego que ele amaldiçoou o seu casamento. Percebe? Então, tem pessoas que às vezes pedem um marido para Deus, uma esposa para Deus, ou até filhos para Deus, um emprego, um salário, alguma coisa, mas ao longo do processo começa a reclamar que está áspero demais, que está difícil demais, ao invés de agradecer. Aí começa a transformar as bênçãos em maldições. O que aconteceu nesse texto de Números capítulo 11? Quando o povo começou a reclamar, fogo consumidor partiu da parte de Deus e começou a destruir o arraial, começou a destruir o povo. E o povo ficou com medo da ira de Deus e pediu a Moisés para que intercedesse, para que Deus parasse a ira dele. Olha, a bênção que Deus nos dá, Ele também nos dá condições de sustentar essa bênção, né? Eu já vi gente reclamando, comprou uma casa, mas era longe. Ah, eu comprei uma casa, mas, puxa vida, é tão longe. A pessoa tinha o sonho da casa própria, conseguiu comprar a casa e a casa era distante. Ao invés de agradecer, começou a reclamar. Eu já vi gente que comprou apartamento, por exemplo, conseguiu, depois de muito esforço, comprar um apartamento, mas o prédio não tinha elevador. Aí começou a reclamar da escada, né? Ah, mas tem escada. Mas por que pediu a bênção então? Então a gente precisa saber o que a gente vai pedir a Deus como bênção, para depois a gente não entrar na alça de mira de Deus ou na alça de mira da ira de Deus, né? Porque Deus não é menino, né? Porque a gente possa brincar com Ele. Pensa na sua vida, você é uma pessoa abençoada. Olha para as coisas que Deus te concedeu, olha para a saúde que Deus te deu, para a família que Deus te deu, olha para o trabalho que Deus te deu, olha para tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida e tira os olhos das partes difíceis. Agradeça pelas partes positivas. Tudo tem dificuldade. A terra que mana leite e mel que esse povo haveria de entrar, dava cachos de uva que precisava de 2 homens para carregar. E aí Josué e Caleb falaram, nossa, a terra é boa demais. Mas os outros 10 espiões que estavam com Josué e Caleb falaram que, nossa, essa terra é difícil demais, tem gigante lá. Olha o tamanho do cacho de uva. Não dá nem para a gente carregar. Entende? A bênção era tão grande que ao invés de agradecer, 10 dos 12 espias começaram a reclamar. O que mostra que é muito natural, é muito comum da nossa parte, reclamar ao invés de agradecer. Então você quer ser abençoado, você é uma pessoa abençoada já, com certeza, mas quer ser mais abençoado? Agradece a Deus por tudo que Ele faz. Começa a agradecer, ao invés de reclamar, ao invés de achar difícil, começa a agradecer. Começa a agradecer, não reclama não. Porque quando o povo estava com reclamações leves, Deus foi atendendo. Moisés, a gente quer água. Aí Deus tirou a água da pedra. Moisés, a gente quer pão. Aí Deus fez descer o maná do céu. Ô Moisés, a gente quer carne. Deus fez descer as cordonizes, né? As codornazinhas lá, para que eles pudessem comer. Deus foi atendendo as reivindicações deles, mas chegou uma hora que a ira de Deus se acendeu contra eles, porque estavam reclamando demais. Entende? Então, se você tem um filho, agradece a Deus pelo filho. Você pediu a Deus esse filho. Se você tem um esposo, uma esposa, se você tem um trabalho, se você tem um bom salário, seja lá o que for que você pediu a Deus e Deus te deu, agradece por Ele ter te dado. E viva dentro da bênção, viva como uma pessoa abençoada, sabe? Não viva como uma pessoa que é ingrata, que fica reclamando das bênçãos que Deus te deu, não. Que Deus te deu, não. Entendeu? Então é isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não transformar nossas bênçãos em maldições, muito pelo contrário, a que transformemos as nossas bênçãos em bênçãos ainda maiores, porque a pessoa que tem um coração grato receberá muito mais de Deus, mas a pessoa que tem um coração ingrato, que reclama, que fica reclamando com Deus, né? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ah, Senhor, olha, eles reclamaram do jardim. Estava lá Adão e Eva no jardim, reclamaram, isso aqui é uma prisão, ele não quer que a gente seja igual a ele. Vamos comer do fruto sim, não manda na gente não, vamos comer do fruto mesmo. Aí depois começou, foi a serpente, foi a mulher que tu me deste. Adão estava sozinho, aí Deus deu uma mulher para ele, a mulher que tu me deste, aí o que aconteceu? E assim é o povo, assim é a gente também, né? Assim é a gente também. Mas a gente pode mudar isso. Se a gente permitir que o Espírito Santo coloque no nosso coração o sentimento de gratidão, né, pelas bênçãos recebidas, para a gente ter olhos para as bênçãos e não permitir que o inimigo transforme as nossas bênçãos em maldições. Tá bom? Um grande abraço aí para Carla Silvério, um grande abraço para Ana Evangelina,
para Jusilane e Alice, para a irmã Ana, para Flávia e para todo mundo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.